Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui quem fala é o Rafael, mais conhecido como Raf ou Raf 3D. Eu tô de volta aqui nos vídeos do Nomad Sculpt, que é o meu app favorito. E eu resolvi hoje mostrar para vocês a última forma de colocar textura dentro do Nomad, que ficou bem mais fácil, bem melhor. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode inserir uma textura dentro de um primitivo. No caso, a gente vai recomendar hoje a esfera ou o quadrado, porque dentro do mapa UV, das imagens que eu tenho e do que o Nomad pode gerar, é o que vai ficar mais real, vai ficar melhor com essa nova cena. Reparem que hoje eu estou com full screen, né? Estou com a tela inteira, eu coloquei meu iPad conectado na minha televisão e eu consigo gravar assim numa versão tela cheia. É a única forma que eu achei de trabalhar com a última atualização do iOS. Você consegue espelhar para um monitor externo com Full HD, ou seja, resolução total. Beleza, então vamos começar. Eu vou deletar essa esfera e vou inserir um cubo, uma caixa. Vou validar essa caixa. Okay. Então temos aqui a caixa. Eu vou colocar o modo da armação ou do wireframe para poder ver como é que está a topologia dessa peça. E vou dar uma olhada aqui na aba da multi-resolução, que tem várias opções. Eu chamo de multi-resolução porque aqui tem o Voxel Remesh, multi-resolução de topologia dinâmica e o Miscellaneous, que a gente usa bastante para poder trabalhar a topologia. Ok, então aqui dentro do Miscellaneous eu vou na parte de cálculo de UVs. Antes eu vou aumentar a resolução. Eu vou chegar até uns 100.000. A gente já está 6.500 e pouco. Eu vou dividir mais uma vez, 26.000, mais uma vez, 104, tá bom. Então eu volto lá no Miscellaneous, eu vou extrair o mapa UV. Okay. Ele vai pensar um pouquinho, calcular isso dentro da cena. Então logo termine o cálculo do mapa UV, conforme eu mostrei no outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima, como exportar o mapa UV para o Procreate. O processo é basicamente similar, só que com a atualização do Nomad Sculpt agora, é possível a gente colocar a textura através do material e assim podendo editar essa textura, o escalonamento, posição, rotação, enfim, tudo mais. Beleza, o Nomad já pensou, ele já calculou, vou diminuir um pouco a peça, ele já calculou aqui o mapa UV, como vocês podem perceber, ele já está aqui dentro na parte de trás. Se eu quiser habilitar ou não essa imagem, é só clicar aqui embaixo no Inspect, ele mostra ou não se o mapa UV já está gerado e qual é a forma desse mapa UV. Beleza. Agora que vem o pulo do gato. Depois que a gente já trabalhou um pouco com essa caixa, aumentou a resolução, tirou o mapa UV, a gente pode vir aqui na aba do material e aqui embaixo o desenvolvedor inseriu para a gente uma série de opções sobre as texturas. Ele mostrou no vídeo dele como é que fazia o displacement, ou seja, para você fazer dentro da textura aqueles vãos, né, côncavos ou convexos, dando a ideia de profundidade do modelo. Então eu vou tentar replicar isso para vocês aqui no vídeo. Ok, a gente já trabalhou um pouco nesse cubo, eu vou inserir aqui na parte da cor a textura. Eu já tenho pré-selecionado aqui no meu computador, eu vou usar esse aqui. A primeiro momento não ficou muito bom, então eu vou tentar selecionar uma outra imagem com cor. Eu vou colocar esse aqui. E clicando aqui do lado, você consegue mexer na escala, você consegue mexer na rotação, na maneira que ele vai se alinhar, se ele vai espelhar, se ele vai repetir, enfim. Eu vou deixar aqui no linear, eu vou deixar repetir e repetir. E aqui eu vou tirar um pouco, eu vou tirar a armação para poder dar uma olhada melhor. E vou... rotação eu vou colocar 0 de novo. 0, 0, 0, escala 1. Eu vou deixar tudo da maneira mais fácil possível. Beleza. Colocamos a textura. Depois você tem que aumentar a resolução dessa peça para você fazer a projeção da pintura nos vértices. Como é que a gente faz isso? Depois que selecionou a textura aqui, você volta no menu da multi-resolução
e você volta lá para ver qual a resolução da peça. A gente está com 104.000 vértices. Eu vou subdividir até chegar aproximadamente a 1 milhão, 1,6 milhão, foi um pouco demais, mas tudo bem. Já está bem claro, já está bem nítido para fazer essa operação. Então eu volto na parte do miscelâneos, né? E vou reprojetar os vértices dessa textura na minha peça. Como eu já tenho um mapa UV, já vai dar para fazer. Eu vou reprojetar, ele vai pensar um pouquinho. Para confirmar que deu certo, você pode vir aqui na aba dos materiais e ver que a textura já sumiu, ou seja, a textura já está aplicada diretamente na peça, na malha de polígono. Beleza, então a primeira operação a gente já terminou. Eu vou tirar aqui o Inspect, vou dar uma olhada como é que está o cubo, a textura já está lá, não está perfeitamente alinhada, porque eu só quero mostrar para vocês qual o conceito de você inserir mapa de textura através de camadas, para você poder editar e ter um poder maior sobre a peça, né? Que ficasse bem realista e tal. Eu ia escalonar, eu ia mexer ali na edição do gizmo, ia posicionar a textura da forma que eu queria, mas eu teria que repetir todas essas alterações na próxima camada, ou seja, rotação, escala, posicionamento eu teria que aplicar exatamente igual na minha cópia para que o exemplo ficasse melhor. No caso, eu deixei a escala 1, tudo 0, para que, de forma, quando eu inserir a nova camada com o mapa da textura, ele encaixe um no outro no espaço virtual. Eu sei que explicando fica um pouco mais complicado, mas eu vou demonstrar. Beleza, então aqui a gente já tem essa resolução alta e a gente já reprojetou a textura na malha de polígonos através aqui da ferramenta do multiresolução miscelâneos. Ok, qual é o próximo passo? O próximo passo a gente vai criar uma camada. Aqui na parte das camadas você vai adicionar uma camada e vai chamar essa camada de textura colorida, por exemplo. Aqui na textura colorida, você clicando nos 3 pontinhos, você tem mais opções desse canal. Você pode mexer e editar a cor, a aspereza, o quanto que a superfície reflete e a metalidade, né? Se ele é mais metálico, se ele brilha e tem certas propriedades de elementos metálicos, ou se ele não emite tanta luz e não é tão brilhoso. Colocando assim rapidamente. Beleza. Depois de feito isso, a gente insere uma nova camada. A gente vai chamar essa camada de máscara textura. Depois de inserir a camada da textura, você vai aqui na parte dos elementos, na parte dos materiais, em vez de colocar a textura de novo aqui na parte da cor, você vai procurar a parte da opacidade e vai colocar a mesma foto. Ok. Agora o modelo ficou transparente porque a gente está mexendo aqui na camada da opacidade normal, tá? Eu vou só tirar o Inspect para que a gente possa visualizar a peça melhor. Então aqui já está o cubo 3D com o mapa da transparência e da opacidade em cima do mapa de cor. O que a gente vai fazer agora? Dentro do miscelâneos, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai reprojetar, só vou ter certeza que eu estou na camada da textura, eu vou reprojetar a camada da textura nela própria, tá? Eu só vou dar uma conferida aqui na aba do material, eu estou na opacidade, e se eu mexesse no gizmo, eu vou aumentar aqui rapidinho, ele só aumentava de tamanho e não mudava a intensidade, então tá certinho. Ok, eu vou clicar então na camada da textura, dentro da aba do miscelâneos, e vou reprojetar os vértices dessa camada da opacidade em cima da malha de polígonos do meu cubo. Beleza, ele pensou um pouquinho, já foi. Se eu voltar aqui na aba do material, não aconteceu a mesma coisa com o mapa de cor, porque o mapa da opacidade ainda está ali, mas está tudo bem. Aqui na parte das camadas, você clicando nos 3 pontinhos, você tem as opções de edição, digamos, por fatores desse canal, desse modelo. Então, no caso aqui, eu vou selecionar somente a cor e eu vou clicar aqui na parte da máscara. Automaticamente a peça ficou mais escura, ou seja, a máscara foi aplicada. E como eu só delimitei aqui o fator do canal da cor, mas o mapa que está inserido na parte da textura é o mapa da opacidade, ou seja, se eu vier com o gizmo e movimentar, eu vou conseguir obter a dentadura ou a textura que eu estou procurando, editando com esse mapa da opacidade.
Então você vai ter que fazer um teste, né? Ver se na verdade você está procurando algo que vá fora ou se você está procurando algo que vá para dentro. Mas e se eu vier aqui na camada e tirar? Então você não vai manipular a máscara da textura, porque o que você manipular da máscara da textura, ele volta para a imagem que tá, porque o controle real é dentro da camada da textura colorida. Se você vier aqui e aumentar ou diminuir o gizmo, aí sim você consegue ter o efeito desejado da textura do teu material. Então aqui você consegue das duas uma, né? Você conseguiu inserir a textura que você estava procurando. Lógico que você teve que colocar numa resolução muito alta, mas utilizando o mapa da cor e depois transformando esse mapa da cor nesse bump map ou heat map que chama, você consegue criar esses detalhes aqui dentro da textura no teu objeto. Então, ok, Rafa, então eu gostei. Digamos, esse é o objeto final da minha pedra quadrada aqui, com essas mini dentaduras e tal. Não está totalmente realista, mas está ok. Então, no caso, qual seria o próximo procedimento? O que eu sugiro é que você junte as camadas, porque você não precisa mais mexer, né? Eu já alterei tudo que eu queria alterar, então eu vou juntar uma camada na outra, clicando nesse ícone aqui. Então as duas viraram uma camada só, mas o efeito ainda está lá. No entanto, reparem que a minha peça tem 1 GB. Está muito grande. Então eu vou, através da dizimação, chegar num tamanho melhor. E durante a dizimação, eu dou uma olhada na armação para ver como é que vão ficar esses detalhes aqui. Deixa eu aproximar. Esses detalhes ainda vão ficar visíveis mesmo com uma resolução muito baixa. Então eu vou continuando dizimando. Então 418 mil, eu vou dizimar mais uma vez, 209, 104. Tá vendo que perdeu bastante da resolução, mas eu também estou bem pertinho. Quer dizer, perdeu um pouco da resolução, mas o tamanho já está um pouco mais aceitável. E repare que essas fissuras, elas estão lá no objeto. Então, já estamos aqui em 104 mil. Só para fazer um teste, eu vou diminuir mais um pouco. Já estamos em 52 mil. Deixa eu tirar a armação. Estava melhor antes, mas está aceitável. Deixa eu só dar uma olhada de qual tamanho que estava o arquivo. Se eu quisesse exportar isso aqui para trabalhar no Procreate, ou no Spatial, ou qualquer outro, ou no Unity, que agora eu também estou brincando no Unity, se eu quisesse trabalhar com esse objeto e editar ele depois, na grande maioria das vezes eu iria usar o GLTF ou o OBJ. Eu vou fazer um teste com o GLTF para ver qual tamanho que está. Eu vou deixar o normal, pintura da camada ativado, camadas eu vou tirar. Pinto, então eu vou tentar um OBJ, habilitar os normais e cores dos vértices, exportar. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Aqui eu estou exportando para o Procreate e, bom, dá para ver que as fissuras, esse relevo, eles foram junto com o objeto e a gente conseguiu exportar esse exemplo. Então se você curtiu o conteúdo, deixa aí o like, se inscreve no canal, deixa a tua dúvida, comentário, sinal de fumaça, entre em contato aí comigo, vamos criar alguma coisa junto. E no próximo vídeo eu tô de volta. Então, quer pedir alguma coisa, algum tema, algum desafio, escreve aí nos comentários. Deixa aí que a gente vai continuar a conversa. Então, obrigado, até o próximo vídeo.